Rainha, você já ouviu falar em arroz de festa? Esse é o termo usado há anos para falar de pessoas que são tão ansiosas que elas acabam chegando até mesmo antes da festa começar. Sabe qual é o nome disso? Ansiedade excessiva. Linda, a ansiedade te faz colocar tudo a perder e não importa em qual ocasião seja. Quando o assunto é conquista, sedução, ela se trata da grande vilã e, portanto, ela tem que ser posta para fora do jogo imediatamente. Eu vou te dizer com 100% de segurança que a ansiedade é o fator que mais destrói relacionamentos quando é o jogo da conquista. E entenda, ansiedade por você colocar a sua mente em um lugar aonde ainda não existe. E onde nada existe, então uma realidade não deve e não pode ali ser criada. A sensação psíquica e física que a ansiedade traz é terrível. E não confunda ela com as tais borboletas no estômago que a paixão proporciona. A ansiedade te faz ter crises de enjoo, te faz até mesmo ter dor de barriga, dor de cabeça, insegurança, angústia, aquela inquietude. Às vezes pode acontecer até de você ter uma labirintite. E sabe o que muitas mulheres fazem? Se o encontro é às 20 horas da noite, muitas estão prontas às 16 horas da tarde. E às 19 horas, muitas também estarão já na frente do edifício, esperando ele aparecer. Isso quando não ficam postando os looks que usarão para sair. Isso quando não ficam mandando mensagem para se assegurar de que ele virá. Linda, você aí, rainha, dona da tua própria vida e dos teus próprios caminhos, sabe o que você vai fazer? Você, nos primeiros encontros, não demonstrará ansiedade. Você, primeiramente, vai optar por encontrá-lo indo você, sozinha, até ele. Nada de você deixar ele te buscar ou te levar. Sabe por quê? Porque essa é uma furada que coloca ele no controle do jogo de poder. Deixa eu te explicar. Presta atenção. Isso é uma estratégia. Você irá até ele, mas não como se você estivesse indo a um evento super importante na sua vida. Você vai encontrar ele como se ele fosse um evento entre tantos outros eventos diários que você tem. Ele não pode imaginar que você se arrumou especialmente para ele e que você estava contando com aquela oportunidade. Até porque, como rainha, você sabe que você é que é uma oportunidade para ele. E não o contrário. Veja bem, você veio de um evento, se encontrar com ele e saindo de lá, você vai para outro evento, que pode ser encontrar suas amigas, pode ser estar em um encontro com o pessoal do seu trabalho, ou então você vai em uma festa mais tarde, na casa de um conhecido. Ele não pode e não vai sentir cheiro em você de ansiedade e nem sequer de vontade sua em agradar ele. Veja bem, você já chega falando que você veio de um lugar interessante, como por exemplo um cinema, num filme premiado pelo Oscar que você foi no meio da tarde de uma quarta-feira. Ou então você acabou de sair do clube de tiro, onde você participou de uma competição. Ou então você estava na hípica fazendo aulas. Se vira. Arranje algo interessante para fazer e obviamente verdadeiro. Até porque nem mesmo ser uma mulher comum, com uma rotina comum, com um dia a dia comum, você pode e você quer ser. Não, você não quer ser assim. Veja bem, não há nenhum problema com mulheres comuns, com rotinas comuns. Mas nós sabemos que as mulheres diferentes, elas são mais apaixonantes. E assim como você quer conhecer um cara que é diferente de todos os outros homens, e assim como você quer encontrar um cara especial e acima do comum, da mesma forma, os homens especiais também querem encontrar mulheres especiais. Então, quando você o encontrar,
Aproveita para falar da onde você veio e mostre a ele que você tem uma vida interessante. A isso nós chamamos demonstração de valor. Quando você estiver indo embora, provavelmente ele vai querer te levar em casa. E é aí a hora de você dizer que você está indo para outro evento. E até mesmo dizer a ele que não precisa se preocupar, porque você vai se encontrar com amigos. Ele perceberá que você tem vida própria e que é diferente da maioria das mulheres que anseia em aproveitar ao lado de um homem todos os míseros segundos que podem. Linda, uma grande arma sua é você não parecer estar apegada a resultados. É como se o encontro com ele fosse legal, porém você não está empolgadíssima. E você precisa mostrar essa independência em todos os sentidos. E mesmo que você aí não dirija, vá de Uber. Peça para uma amiga buscar você. Peça uma carona para um amigo. Mas prefira que ele não te pegue em casa e não te devolva na sua casa. Sabe por quê? Porque isso dá a ele a sensação de segurança, a sensação de que ele tem controle sobre a situação, de onde te pegou e de onde vai te deixar. E não se preocupe com o que ele possa vir a pensar e se ficará chateado. Isso é o que menos importa. Sabe por quê, amiga? Porque se nesse encontro você for uma mulher com uma conversa extremamente interessante, ele irá querer sim ver você outras vezes. O fato de você ter vida própria, o fato de você depois sair com seus amigos, isso não faz com que ele desista de você. Somente um cara extremamente machista, um cara extremamente controlador, é que poderia não gostar dessa situação. No contrário, eles podem preferir que você fosse aquela mulher que fosse direto para casa. Mas obviamente que você aí, dentro de um processo de algema mental, o que você vai querer é representar a ele um desafio. E obviamente, né, linda? Eu recomendo que você se encontre primeiramente com ele em lugares públicos. Afinal de contas, nem sempre você vai o conhecer. Então, né, segurança em primeiro lugar. E lembre-se que no encontro você precisa se manter serena, confiante e tranquila. E não coloque este homem num pedestal, nem que seja nos seus pensamentos. Eu quero muito que você tire da sua mente qualquer ideia de você aí estar saindo com possivelmente o grande amor da sua vida. Quando surgirem pensamentos como esse, sua linda, eu já quero que você comece a pensar em coisas práticas. Eu quero já que você comece a pensar nele como um ser humano normal. Porque se você começa a jogar purpurina sobre ele, você começa a dar a ele um tamanho que ele não tem. Linda, ele pode ser um cara super legal, mas ele não é o seu salvador. Ele não é o príncipe encantado. Ele é um homem de carne e osso, com suas qualidades e com seus defeitos. Mas ele não está acima de você. Nenhum homem está acima de você. Não existe escassez de homem na sua vida. Eu quero que você entenda que homem dá em árvore. Homem dá em árvore. Em nenhum momento você vai ficar desesperada. Entenda que somos em 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Ele não é o último ser humano da face da Terra. Então não existe motivo para você endeusá-lo. Eu quero que você olhe para ele sem o óculos cor-de-rosa que o transforma em uma figura acima e superior dos outros homens. Linda, ele é um homem comum. Inclusive, ele vai com um pensamento de te encontrar para transar com você. Assim como praticamente todo homem comum que está na face dessa terra. E ele vai com esse pensamento, primeiramente porque ele já vem de uma cultura assim, porque ele sabe que a maior parte das mulheres, elas fazem sexo no primeiro encontro porque elas estão muitas vezes querendo seduzir e conquistar o homem através do sexo. E não existe nenhum problema de você fazer sexo com o homem por vontade própria, porque você deseja, porque afinal de contas o corpo é seu,
Mas a maior parte das mulheres ainda não faz por esse motivo. Não faz por si própria, porque está afim. Faz erroneamente como uma estratégia de conquista. Faz para ver se consegue, com a chave de pepeca, prender esse homem para ela para sempre. Bem, você vai aprender aqui nesse curso que existem etapas para a conquista e que a gente usa sim o sexo, mas é para manter aquilo que já foi conquistado. Porque todas aquelas mulheres que elas estão fazendo sexo alucinadamente, tá? Para tentar prender um homem junto a elas, somente elas estão se prendendo a uma ilusão. Porque não é isso que faz com que um homem decida ficar com você ou não. Um homem irá decidir ter um relacionamento com você quando ele perceber que você tem um valor acima das outras mulheres e que ele não vai encontrar uma outra como você nessa vida. Então ele decide que ele vai, sim, abdicar de outras mulheres para ter um relacionamento com você. Mas a princípio, enquanto ele ainda não descobriu tudo isso, ele vai com esse pensamento bem comum de um homem que vai tentar fazer sexo com você. E quando ele chegar lá, ele vai topar com uma mulher que tem uma vida própria, que é uma mulher interessante, com uma conversa interessante e que não está desesperada nem para fazer sexo com ele, nem para agradá-lo ao extremo. Tanto que está saindo do encontro de um evento com ele para ir para outro evento. Ou seja, você é uma mulher de infinitas possibilidades. E não se preocupe, nenhum homem vai desistir porque você tem infinitas possibilidades. Pelo contrário, isso apenas te torna uma mulher mais valiosa ainda. Lindona, neste curso você vai aprender a se destacar no meio da multidão. E, obviamente, você vai acabar se destacando justamente porque você é diferente das mulheres que nunca fizeram um curso de sedução e que agem como a maioria das outras mulheres. Entenda que, para você algemar um homem, você precisa deixar marcas emocionais nele. E claro que a sua aparência vai ser a mais sedutora dentro das tuas possibilidades daquilo que você se sente bem. E obviamente que aqui não importa a sua idade, não importa o seu peso, nem nada. O que importa é como você se porta dentro de um vestido. É como você se porta usando um salto alto. É como você se porta, como é que você se posiciona, estando ou não estando com um batom. Amiga, você precisa compreender que você é um universo particular, um mundo cujo qual você precisa fazer aos poucos este homem querer conhecer mais e mais. E para isso, lindona, você vai precisar gerar muita curiosidade nele. Como, por exemplo, o que de fato aconteceu no momento em que você saiu do encontro com ele. Veja bem, a partir do momento em que ele te deixa em casa, ele sabe que você está em casa. Obviamente que você pode simplesmente telefonar para alguém na sua casa, você sair novamente. Só que a mente dele se aquieta. Dá a ele a falsa sensação de segurança no fato de você ter ficado em casa. E tudo o que nós queremos é deixá-lo inseguro, curioso e refletindo sobre você. Entenda que uma mulher que está extremamente ansiosa, que dá sinais dessa ansiedade, ela vai ser uma mulher comum, previsível e que obviamente não gera curiosidade nele. A ansiedade, além de fazer com que você chegue antes, além de fazer com que você passe mal fisicamente, psiquicamente, ela também vai te fazer falar demais. Ela vai te fazer você entregar o jogo. Então, você precisa se livrar da sua ansiedade. E sabe como que você se livra da sua ansiedade? Colocando ele na vala dos homens comuns. Não é o rebaixando, é o colocando em seu justo lugar. A partir do momento em que você sobe um homem, por melhor ou pior que ele seja, mas que você o coloca em um pedestal, automaticamente você se coloca abaixo dele. E se colocando abaixo dele,
o seu lugar será o de se submeter, porque a gente está aonde a gente se coloca, até mesmo inconscientemente. Se você ou subiu, mesmo que você não perceba, inconscientemente você se rebaixa. E coloca uma coisa na sua mente, sua linda. Os homens, eles respeitam aquelas mulheres que se respeitam. Os homens, eles amam as mulheres que se amam. Os homens, eles sempre priorizam as mulheres que antes se priorizam. Os homens, eles dão valor para as mulheres que se posicionam ao lado delas mesmas, seja na sua vida profissional, social, familiar, nos relacionamentos amorosos. Entenda que um homem, ele precisa ter aquela certeza de que ele é completamente substituível para que ele te dê valor, para que ele fique com medo de que você vire as costas e para que ele sinta insegurança, ele de ser trocado. E uma mulher ansiosa, ela nunca consegue fazer com que um homem sinta medo em perdê-la. Até porque ela está morrendo de medo que ele parta. Você somente ficará ansiosa se você jogar sobre ele uma purpurina que ele não tem. Portanto, imagine esse homem em todas as situações mais comuns do mundo. Imagina que ele levanta com o cabelo despenteado, como todos os homens praticamente. Imagine que esse homem ele vai no banheiro fazer número 2 também. Imagine que esse homem tem aqueles momentos em que ele está encolhido na sua cama com medo ou então depressivo. Imagine que esse homem também tem seus problemas, seus dilemas pessoais. Imagine que esse homem também em algum momento do dia ele está cansado, estrupiado, desgrenhado, mas não imagine ele como um super-homem perfeito, com super pensamentos, tendo uma vida super incrível. Não, porque senão a sua mente vai criar um ser inatingível, inalcançável, com você colocando ele cada vez mais nas alturas e você cada vez mais embaixo. Linda, eu nunca vi uma mulher dependente emocional, financeira e ansiosa conquistar e seduzir de verdade, do tipo deixar o cara rastejando. Eu nunca vi um homem babar por uma mulher dessas, mas eu já vi eles traírem. Em um primeiro momento, por mais linda que uma mulher seja, a beleza dela pode até chamar a atenção desse homem, mas se ela for, como eu falei, dependente e ansiosa, nada disso se sustenta. Como diz Nelson Rodrigues, né? A beleza, ela perde a sua função nos primeiros 15 dias e ela se torna um grande, enorme tédio ambulante quando uma mulher não tem esse equilíbrio emocional. E por ansiedade, sabe o que muitas mulheres fazem também? Elas correm e enviam nudes para o homem, para ver se elas aceleram todo o processo. Vou te dar uma triste notícia, mas infelizmente a maioria dos homens é extremamente comum. E sabe o que eles vão fazer? Infelizmente, eles vão ficar mostrando o Instagram para os amigos daquela mulher com quem eles estão saindo para fazer sexo. E vão inclusive pegar muitas vezes esse nude que você manda e vão mostrar para os amigos como um prêmio, como um troféu. Isso quando você enviou teus nudes acreditando que eles te ajudariam a conquistar um homem. Linda, você pode enviar seus nudes, entende? Para você ter a realização sexual sua, mas não como arma de conquista, porque nunca funciona. Se assim fosse, as mulheres dos sites de programa que estão lá com seus nudes, elas estariam todas casadas. Eu quero que você entenda, tá? Que a maior parte dos homens, ele vai dançar conforme o seu bailado. Uma mulher rainha com uma postura de rainha é quem dita as regras do jogo da sedução e da conquista. E uma mulher assim faz uma verdadeira algema mental. E a algema mental, sua linda, não é um prato que se come cru.
Pelo contrário, entenda que quando você está num processo de conquista, você não será como aquela pessoa que quer bater logo o martelo para definir todo o jogo. Você não tem ansiedade nem pressa de absolutamente nada. O verdadeiro jogo da conquista, da algema mental, é um jogo da despretensão, da frieza, principalmente da sua parte, e do jogo do equilíbrio emocional, de quem se submete menos, porque os mais ansiosos são aqueles que mais se submeterão. Por isso, sua linda, foque muito nos defeitos desse homem.